Fala, torcedor tricolor, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal Professor Tricolor. Eu sou o Professor Tricolor. Bom, a gente vai começar falando desse show do Fluminense. Vitória impiedosa, uma vitória muito importante, uma vitória incontestável. Enfim, você pode dar a característica que você quiser, qualificar da forma que você quiser, mas a verdade é que o Fluminense não deu chance, em nenhum momento não deu chance para o Volta Redonda na partida de hoje. E o Volta Redonda que não é qualquer time, né? O Volta Redonda que fez uma campanha muito boa na fase de grupo, fez um jogo muito complicado, jogando lá em Volta Redonda mesmo. Na verdade, os dois jogos anteriores já haviam sido muito difíceis para o Fluminense. E hoje o Fluminense fez o jogo ficar fácil, né? Com 5 minutos já estava 1-0, uma boa jogada pelo lado esquerdo, enfim, uma boa partida do Keno com a camisa do Fluminense. Uma jogada interessante do Keno pela esquerda, cruzamento na área rasteiro, na verdade um passe para dentro da área. E aí o Keno cruza e o Samuel Xavier faz o primeiro gol. Isso mesmo, Samuel Xavier. O Keno cruza pela esquerda, o Samuel Xavier... PP, salve Vascão. PP está ansioso para o jogo de amanhã, está esperançoso, acha que vocês vão passar. E aí o Samuel Xavier, como elemento surpresa, entra na área, ataca a área e faz o primeiro gol do Fluminense. Teve comentário aqui, amanhã vai dar Vasco. O Vasco tá na mesma situação que o Fluminense estava, né? Vencendo a partida já se classifica. Isso é interessante para o Vasco, mas tem que jogar. Aproveitar que o Flamengo ainda não está 100% entrosado e quem sabe chegar nessa final contra o Fluminense. O maior erro do Vasco deixar o Cano ir pro Flu. Erro nada, maior acerto, cara, coisa maravilhosa. Germancano com 4 gols hoje, partida sensacional do argentino. Gol de pênalti, até pênalti, que ele era contestado lá na época do Vasco, fez o gol hoje. Vamos nos encontrar, vamos Flamengo. Raul. Amanhã, Palmeiras e Ituano, 43 mil pessoas no estádio. Cara, hoje no jogo do Fluminense tinha 46 mil, muito bom público, de verdade. Luiz Antônio tá mal demais. Luiz Antônio, você fala o juiz? Deixa eu ver. Posso te fazer umas perguntas? Claro, mano, pode ficar à vontade. Acho que o Cano deveria pegar a titularidade no lugar do Luiz Antônio. Luiz Antônio, enfim. Teve comentário mais aqui pra baixo. O que você tá achando do meio campo do Fluminense? Cara, hoje foi uma partida muito boa, né? De todos eles. O Martinelli, que sempre foi muito criticado pelo torcedor do Fluminense, hoje fez algo que eu gosto muito dele, que é a questão da aproximação ao ataque, né? De atacar o espaço também, de aparecer para finalizar. Fez um gol de cabeça, cabeceou super bem, teve outra chance que, na minha opinião, deveria ter passado a bola para o Arias, mas também não estava errado de ter finalizado, estava de frente para o gol, né? Não custava ter chutado, valeu. Gosto muito de volantes que aparecem para o jogo. O Martinelli hoje, para mim, essa é uma das maiores qualidades do Martinelli. E o André muito bem no meio campo, errou alguns passes bobos, gerou alguns contra-ataques do Volta Redonda, mas nem isso causou problema para o Fluminense hoje. André muito bem, tentou finalizações também, no finalzinho do jogo, teve uma finalização da entrada da área muito difícil para o goleiro, quer dizer, muito difícil não, foi difícil para o goleiro do Volta Redonda. E o Paulo Henrique Ganso, assim, o gol do Alexander, que também é um meio-campista do Fluminense improvisado na lateral, mostra a importância do Paulo Henrique Ganso, né? A achada, o passe em profundidade, que ele coloca o jogador na frente do gol. Foi exatamente o que aconteceu. Muito bem, Paulo Henrique Ganso. Assim, de vez em quando some durante a partida, isso incomoda um pouco, sim, mas o mais importante é quando ele aparece, ele consegue gerar
um ataque de perigo. Normalmente é assim. E hoje, para mim, ele estava mais intenso do que nos outros dias. Isso é muito bom mesmo. Galera, muito obrigado para quem está entrando, para quem está curtindo, muito obrigado a todos. Seremos campeões. Porém, prefiro que seja em cima do Vasco. Cara, eu assim, vai ser clássico dos dois jeitos, né? Se for Vasco e Fluminense, se for Flamengo e Fluminense, vai ser clássico do mesmo jeito. Então, para mim, assim, vai ser importante vencer o clássico, até porque são dois grandes times, né? Boa noite, amigo. Boa noite, Vilma. Como é que você tá? Tudo bem? A galera tá curtindo, graças a Deus. Muito obrigado para quem tá curtindo. Quem tá entrando na live agora também, sejam todos bem-vindos. Mas às vezes, mano, pelo jogo de ida do Fluminense, meu campo estava bem mal. Cara, muito difícil. Assim, eu não gostei, lógico, do jogo de ida, mas a gente jogou num campo com chuva o tempo todo, um adversário que estava armado para fazer o que fez, né, jogar no contra-ataque. De fato, o Paulo Henrique Ganso naquele jogo estava muito apático, não apareceu. O André estava muito mal, e quando o André tem uma partida ruim, o time do Fluminense sente muito, né? Parece que o André é o pulmão desse meio campo. Acho que a partida de hoje mostra que quando o André tá bem, o time vai bem no contexto geral. E o Ganso a mesma coisa. Né? Mas concordo, primeiro jogo muito mal mesmo. Meio campo, não só o meio campo, né? Primeiro jogo muito mal de todo jeito. Gostou o tricolor 7-0, mas 3 bolas na trave fora o show. Cara, sensacional. E você tava falando, né, Mário? Você tava falando que a gente ia passar hoje, só que passamos o carro hoje em cima do Volta Redonda. Não teve jeito. O que me deixa mais tranquilo é que o Volta Redonda sempre foi um time armado para jogar no maior erro do Fluminense, no maior defeito desse esquema do Fluminense, que é jogar no contra-ataque. E hoje eles não tiveram chance nenhuma. E quando o Fábio, por exemplo, foi acionado, fez uma boa defesa. Então isso me passa um pouco de tranquilidade. E o Volta Redonda não é qualquer time, né? Não é um time ruim. O Lelê realmente fechou com o Fluminense, sim. Vai se apresentar logo depois do Campeonato Estadual. Excelente jogador, né? O Lelê hoje foi uma das poucas válvulas de escape do Volta Redonda e atuou relativamente bem. Do Volta Redonda, destaco ele e o Naninho, né? Falei que o Flusão ia arrebentar, meu mano. Pois é, Alan. Falou mesmo. Pior é que é verdade. Para quem tá acompanhando aqui a live desde o início da semana, viu que tem uma galera aqui que de fato falou que o Fluminense ia atropelar. Eu odeio o Flamengo, mas se juntar os 3 do Rio não dá o joelho do Flamengo. Você tá falando em que sentido? Se estiver falando em termos de time, não concordo não. Somos Fluminense. Não, o Fluminense somos todos nós. É isso, Sérgio. É isso, e hoje a torcida compareceu. Acho que a torcida tem um papel muito importante para carregar esse time, tentar estimular, tentar, enfim, colocar o time para cima. E hoje, 46 mil ingressos vendidos para um jogo de torcida, praticamente torcida única, mostra que a torcida quer caminhar ao lado do time. E o placar mostra que o time precisa da torcida também. E acho que os dois têm uma sintonia muito boa. Quando a torcida vai bem, o Fluminense consequentemente vai bem também. Incrível como o Samuel evoluiu de uma partida para outra, sendo que foi dele a derrota do primeiro jogo. Assim, o Samuel Xavier fez uma partida sensacional hoje, para mim um dos melhores da partida, com certeza. É uma das melhores partidas do Samuel Xavier com a camisa do Fluminense hoje, sem sombra de dúvidas. Lembrou o que foi o Samuel Xavier no ano passado. Acho que, assim, a gente tem um lateral muito bom, né, no Fluminense hoje. Uma lateral que sofreu muito tempo, né, com o próprio Samuel Xavier, com o Calegari, e a evolução que ele tem com o Fernando Diniz, gritante, muito, muito, muito bom ver o Samuel Xavier jogando da forma que jogou hoje, sem uma posição estabelecida, é lógico, né, ele entra em campo sendo lateral, mas você viu o Samuel Xavier hoje atuando em todas as posições do campo, todas. Teve um contra-ataque no segundo tempo que ele desarmou o time de Volta Redonda, puxou para o lado esquerdo e atacou junto com o Keno pelo lado esquerdo. Eu acho que a partida do Samuel Xavier hoje muito boa mesmo, muito boa em todos os sentidos até. Nem defensivamente ele comprometeu. Curtiu a live, galera, muito obrigado para quem está entrando, curtindo a live, quem está
podendo seguir o canal. Muito obrigado mesmo para quem puder seguir o canal, agradeço demais. Daqui a pouco, se Deus quiser, com a participação de vocês, com a ajuda de vocês, a gente vai bater 600, 700, 1000 inscritos, enfim, mas muito por conta de vocês. Quem é Volta Redonda? Pois é, hoje não deu nem para anotar a placa, né? Volta Redonda abriu a roda, o dinheiro no meio, de certeza. Será, cara? Não sei se é só essa questão do dinheiro, não. O Fluminense hoje jogou muito bem mesmo. Coitado, acho que tem time, né? Não sei se você tá sendo irônico, mas de fato o Fluminense tem time. Mano, perguntei pra uma vascaína se ela entende de futebol. Ela me chamou. Mas parabéns pro Fluminense, é isso. Acho que mais do que qualquer coisa, é uma vitória sem contestação. Uma vitória muito boa mesmo. Muito boa. Fazia tempo que eu não via uma partida tão soberana assim. O Fluminense demonstrou tanto uma ânsia de vencer. E quando a gente abre 5-0 no primeiro tempo e ainda tem fome de gol, porque o Fluminense tentou, teve 3 bolas na trave no segundo tempo. Então você vê que o Fluminense em momento nenhum deixou de atacar o Volta Redonda, e eu acho que essa é a maior forma de respeito a um time pequeno. Pô, mano, o Lelê é muito forte, merece muito reconhecimento. Também acho. O Lelê tem tudo para dar certo com a camisa do Fluminense, tudo. Acho que é uma excelente contratação, como seria também se fosse para algum outro time. Se jogar assim a temporada toda, vai ganhar tudo esse ano. O problema é que em algum momento, infelizmente, o Fluminense vai precisar poupar, né? Seja por qual for o motivo, acho que em algum momento a gente vai precisar poupar. Caramba, eu pulei muitas mensagens aqui, galera. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver se teve pergunta aqui pra cima, porque eu pulei um monte. Não sei se pulou ou se foi o próprio aplicativo aqui que desceu tudo. Deixa eu ver aqui. Mas obrigado por quem tá acompanhando. Elton John. Nome de gênio musical, né, Elton? Obrigado pela presença, mano. Daniel Jogadas Tricolor. Enfim, não entendi, não. Fusão deu aula de bola hoje. Concordo, Vinícius. Concordo mesmo. E eu tava com saudade de ver o Fluminense atuando dessa maneira, né? Graças a Deus eu tive a oportunidade de ver uma excelente partida do Fluminense também aqui em Brasília, contra o Bangu. Mas hoje, sem sombra de dúvidas, sim, sem sombra de dúvidas, uma partida muito mais importante pela força que tinha o Volta Redonda, entre aspas, né? Também não é. Volta Redonda também não é esse bicho-papão todo, mas, enfim, pelo campeonato que fez, merece respeito. Talvez o jogo no meio de semana tenha atrapalhado, acho até que atrapalhou, porque o Volta Redonda não conseguiu demonstrar intensidade em nenhum momento do jogo, mas enfim, não é desculpa para tomar 7, para ser dominado da forma que foi. Que passeio foi esse, hein? Pois é, Luciano, passeio mesmo. Só não pode ter gastado todos os gols hoje, só faltou o gol do John Arias. Concordo, Alan. Acho que gostei de todos hoje. A atuação do Fluminense em termos individuais, gostei de todos os jogadores. Não gosto muito do John Arias preso demais numa posição, acho que ele fica muito estático no lado direito. Isso tira dele a melhor coisa que ele tem, que é a questão da infiltração, a questão da aproximação com o atacante, até a possibilidade de fazer gol. Mas enfim, né? Mesmo com a vitória de 7, eu não gosto tanto do John Arias preso pela direita. Mas a opção do Fernando Diniz hoje deu muito certo, né? Até porque o Keno fez uma partida muito boa hoje. Enfim, Cano só não é o melhor 9 porque ele usa 14. Exatamente. O John jogou muito também. O John Arias joga muito. O problema é ele ficar parado pelo lado direito, né? Eu não gosto. Eu gosto mais dele flutuando, mas ele joga muito. Independente de onde você coloque o John Arias para atuar, ele vai jogar bem. Hoje foi mais uma partida muito boa. Eu só sinto falta do John Arias da temporada passada, que era de mais aproximação, de mais triangulação. Hoje ele fica muito parado pelo lado direito. Mas isso não quer dizer que foi uma partida ruim, muito pelo contrário. Né? Mesmo atuando da forma que ele está, ele ainda consegue ser o líder de assistência do Fluminense no ano. Então, o cara é craque de bola. Não à toa foi convocado para a seleção colombiana. A galera tá curtindo a live, obrigado a todo mundo que tá aqui presente. Quem puder dar aquela força também lá no YouTube, seguir
lá no YouTube. Professor Tricolor lá no YouTube também. Quem puder comentar no último vídeo lá, sei lá, vim por aqui, vim pela live, enfim, vai ser muito bem-vindo lá também. Muito obrigado a todo mundo que está curtindo, aproveitando, comentando, enfim, a live aqui é aberta para todo mundo. O que aconteceu com o Fábio? Eu vi que ele foi substituído, mas não vi o jogo. Cara, teve uma trombada acho que do volante do Volta Redonda com o Fábio, aí fez um corte aqui na boca e o sangramento não estava conseguindo ser contido, aí o Fernandinho acabou substituindo o jogador, mas eu espero que não tenha sido nada de muito grave, assim. Apenas um corte no lábio, tomara que não tenha acontecido nada, porque a temporada do Fábio até agora é muito boa mesmo, e eu fui um dos maiores críticos do Fábio na temporada passada, mas, enfim, agora ele está calando a boca de vários críticos. Wagner, amigão, saudações tricolores, atropelamos o Voltinha, faz o L. Faz o L 4 vezes, né? Impressionante. Assim, a forma, todas as formas possíveis que o Germancano tem de fazer gol, ele faz. Hoje teve gol de perna direita, hoje teve gol trombando com o zagueiro, hoje teve gol de pênalti, enfim, hoje não tem o que falar do Cano, um dos maiores atacantes da atualidade aqui no futebol brasileiro. E que bom que veste a nossa camisa e que é tão identificado com a nossa torcida. Não aguento mais ver o Luiz Adriano quando nesse ataque do Flu. Pedro Doga. Também não aguento mais ver o Luiz Antônio, até porque eu não sei quem é Luiz Antônio. É o Keno? Ele joga de centroavante. Não, eu acho que ele quis dizer somente em sentido figurado, assim. Acho que ele sabe o que ele tá dizendo. Sacanagem fizeram com Volta Redonda. Os caras tudo andando em campo por causa da Copa do Brasil. Cara, infelizmente esse é um cenário de futebol brasileiro, né? Não é problema do Volta Redonda, assim como não é problema do Vasco, que vai jogar amanhã. Assim, acho que esse é um problema de calendário. Apenas calendário. Lógico que para um time pequeno é muito pior. Por exemplo, você tem que jogar numa quarta e num sábado. Mas, enfim, quando eles passam de fase ou quando eles assinam um contrato, tem um contrato de TV envolvido, não é assim... esse é um problema recorrente, não é um problema apenas do Volta Redonda, entende? O Fluminense passou por isso, grandes clubes passam por isso, clubes pequenos passam por isso, enfim, todo mundo já sabia, né? A questão de calendário é apertado no Brasil, não tem jeito. Galera, obrigado por quem está curtindo a live, por quem está acompanhando. Vocês são, cara, quase 10 mil likes na live. Com certeza foi Mala Preta. Você acha, cara? Acho que Mala Preta seria um jogo mais difícil, sabia? Não tem porquê Mala Preta com um jogo de 7-0. Não faz nenhum sentido. Mas, enfim, futebol é sempre muito misterioso o que acontece nos bastidores. Não concordo com essa questão do Mala Preta. Acho que o Fluminense, de fato, dominou as ações com 10 minutos, estava 2-0. O jogo estava decidido com 10 minutos de jogo, né? Flamengo e Fluminense na final e o Flusão... subiu, desceu tudo de novo. Tava querendo acompanhar as mensagens de vocês, mas desceu aqui de novo as mensagens. Fábio foi pro vestiário direto, tinha que tomar ponta. Então não foi um corte tão simples, né? Deixa eu ver. Eu disse que seria 3, errei feio. Eu coloquei aqui o vídeo que eu fiz no pré-jogo, um vídeo rapidinho aqui, coloquei 3-1 placar. Se você errou feio, imagina eu. O Volta Redonda não teve nem chance de gol. Então, enfim, né, o importante é o placar, né? O importante é a atuação, e hoje a gente atuou muito bem mesmo. Eu não consigo dar uma nota negativa hoje pro Fluminense. Não dá para falar um A de ninguém do time do Fluminense hoje. Não estava gostando da partida do Alexander. Aí tem a parada técnica no primeiro tempo, o Fernando Diniz dá uma sacudida no jogador, né? E aí ele volta, e quase que na sequência da volta da parada técnica, ele faz o gol. Então, você vê a importância do treinador também para motivar um jogador, né? Para tornar ele algo importante. O Alexandre estava muito preso atrás, não estava conseguindo apoiar com qualidade também. Aí ele, depois da parada técnica, começou a infiltrar um pouco mais, jogar um pouco mais centralizado, um pouco mais pelo meio. E aí você vê
a força, a qualidade desse jogador, né? Muito bom jogador o Alexander também. O Fluminense muito bem servido no meio-campo. E que bom que é tudo de Xerém. Deixa eu ver, teve mais comentário. O Vasco perdeu 2 grandes goleadores, Cano e Lelê. Sim, e os dois fazem o L. Alexander, depois da conversa com o Diniz, jogou muito, concordo. Alexander, depois da conversa com o Diniz, assim, parece outro jogador. Na verdade, o Alexander ainda está cometendo alguns erros que me incomodam, na construção principalmente. Acho que ele está errando muito passe que não deveria, mas defensivamente ele está bem, e quando ele parte para atacar um pouco mais pelo meio, gosto também. O problema é que ele ainda está um pouco preso demais, né? Está longe, por exemplo, do que é o Samuel Xavier pelo outro lado. Deixa eu ver aqui, tem mais comentários. Galera, obrigado a todo mundo que está entrando, curtindo a live, seguindo o canal. Vocês são todos bem-vindos aqui sempre, independente de que time vocês torçam. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários de onde vocês estão falando, para ver a região que acompanha aqui o canal do Professor Tricolor. E comenta também se você já segue o canal lá no YouTube, por favor. Nível do Carioca é muito fraco. Fluminense metendo 7. É muito fraco, mas ninguém tinha ganhado do Volta Redonda de 7-0, né? Impressionante. Assim, é bom valorizar a conquista dos outros também. É o que eu sempre digo aqui, né? Você não vai só querer denegrir. Em vez de elogiar, você tenta diminuir uma vitória incontestável dessa. Acho muito, muito pequeno, sabe? Um pensamento muito pequeno. Mas enfim, cada um tem o direito de falar o que quiser. Fluminense, faz o L, João. Galera, obrigado a todo mundo que tá entrando. Ainda tem uma galera. Haaland, fala sobre o meu hat-trick. Cara, de novo o Haaland. De novo, né, cara? É uma semana fazendo 6 gols, 5 gols. No final de semana faz 3. Tá difícil. Daqui a pouco o Germancano não consegue alcançar mais, né? Que isso, de novo. E agora foi pela Copa da Inglaterra, né? 6-0 em cima do Burnley. Mais uma partida sensacional do City. Acho que não tá tendo muita graça, né, jogar contra a Inglaterra, jogar lá na Inglaterra contra o Manchester City, né? Apenas Fluminense Futebol Clube, é isso, João. Deixa o L aí nos comentários também. Você pode comentar 4 vezes o L. A galera tá entrando aqui ainda, obrigado. Curtiu a live. Cara, 87 comentários. Pra que isso, Fluminense? Pois é, para que não tenha gastado tudo, né? Desceu tudo de novo, velho. Não tô entendendo, não. Deixa eu ver aqui. Qual as 3 primeiras letras do alfabeto? RJ São Gonçalo. Não conheço São Gonçalo ainda. Roubaram Volta Redonda? Pô, mas 7 vezes? Tá doido. Não teve nem jeito hoje, não teve nem graça. Quer dizer, teve graça porque foi um jogo, assim, muito bom do Fluminense, num contexto geral. Todo mundo acima, assim, todo mundo num nível muito próximo do que foi o ano passado. É lógico que o nosso adversário não era, assim, dos mais fortes da competição, mas a gente não pode também fingir que Volta Redonda está fazendo um campeonato ruim. Pelo contrário, né? Conseguiu fazer bons jogos contra os times grandes aqui no futebol do Rio. Haaland é surreal, esse cara tá foda. Pois é, tá mesmo. E a importância de um centroavante, né? O Guardiola sempre pediu um centroavante de qualidade, e aí agora ele tem o Haaland, e aí quando ele tira o Haaland e coloca o Julian Álvares, o Álvares ainda faz gol. Faz o L de LDU, não, faz o L de Lorenzo, comenta aí, Lorenzo. City e Bayern vai ser um jogão, vai ser um jogão. E aí entra a questão do time tradicional contra um time sem muita tradição, né? A mesma coisa do que foi Bayern e PSG. L, é isso, João. Muito obrigado, mano. Cara, vocês estão muito, muito foda hoje. Incontroláveis os dedos aí, curtindo, comentando. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Foi esquema de aposta? Pô, 7-0, cara. Enfim, né? Não tenho o que dizer. Tem sempre gente que vai preferir reduzir um resultado como esse a questão de fora de campo, enfim, em vez de qualificar e valorizar a conquista do outro, mas é como eu digo, né? Cada um faz o que deve fazer, o que acha que deve fazer, enfim. Prefere pegar
Quem? Flamengo ou Vasco? Cara, eu gosto muito de Fla-Flu. Eu acho que o Fla-Flu é um clássico muito charmoso. O Flamengo é um time é, mais forte tecnicamente. O Vasco tá melhor, quer dizer, nem digo mais que tá melhor, porque pô, o Vasco, no meio de uma crescente, perde uma classificação para o ABC, eu não posso nem dizer isso, né? Então, são dois times que, em nível de. Em nível tático e qualificativo, enfim, tá, as duas equipes no mesmo nível. Eu acho o elenco do Flamengo muito melhor, mas ainda não se encontrou, né? Eu preferia que fosse Fla-Flu na final. Mas acho que vai dar Fluminense e Vasco. Que vocês atropelem o Varmengo. Amém. Galera, comenta aqui se vocês já seguem lá no YouTube também. Deixa aqui nos comentários se vocês já seguem a gente lá. E quem não seguir, por favor, quem puder dar um pulinho lá rapidinho, só para que a gente bata mais metas lá também, agradeceria demais. Muito obrigado a todo mundo que está aqui. Faz 7 na sorte, pois é. Só não cravo o Flu campeão porque só temos um zagueiro. O Braz é fraco e o Manuel está machucado. Cara, quem sabe o Manuel não volte para esses jogos da final, né? Quem sabe? Ele está se recuperando bem. Falta mais uma semaninha aí pro jogo. Quem sabe não apareça aí. Cadê o VAR? Já que esse ano ele não ajudou o Flamengo a passar em branco. Pois é. Foi esquema de aposta. Virada em cima do Varmengo também, né? Pois é. Falar o quê, né? Falar o quê? Fluminense campeão carioca. Do jeito que jogou hoje, pode ser mesmo. Libertadores, cadê? Esse ano, se Deus quiser, vem. Se Deus quiser. Palmeirense, Libertadores. Deixa eu ver. Era pro Voltaço ser campeão, Era pro Voltaço ser campeão. Mas não vão. Até o Botafogo tem Sul-Americana e o Fluminense tem nada. Wellington, mano, acho que você tem que se informar um pouco melhor, velho. O Botafogo não tem Sul-Americana, não. O Botafogo tem Comebol. É diferente. Mas, enfim, vai lá no Google lá e pesquisa. Porque se fosse dessa forma, o PSG seria um dos melhores do mundo. Exatamente, Silva. Acho que, em termos de elenco, assim, Paris Saint-Germain, Manchester City tem grandes elencos, mas não tem muita tradição, né? Não tem muita tradição em torneios internacionais e isso torna esses dois times um pouco mais fracos nesses momentos da competição. Mas, enfim, eu gosto do Guardiola, então torço para que ele conquiste essa Champions League. Já faz muito tempo que ele está correndo atrás, né? Não conquista desde a época do Barcelona, tomara que conquiste dessa vez. Wellington Killer, manda um salve. Um salve, mano. Botafogo tem Sul-Americana aonde? Pois é. Diniz tem que ir para a seleção. Quem discorda é clubista. Eu discordo, sou clubista mesmo. Sou clubista mesmo. Tomara que ele se aposente no Fluminense, passe lá uns 10 anos no Fluminense, sempre evoluindo, sempre tentando melhorar. Por que a legenda tá caindo? Legenda? Não sei. Boa noite, Julião. O Varmengo só ganhou do Vasco, teve 2 gols anulados. Avante palestra. Fluminense campeão da Libertadores. Dá até graça. Cara, falar antes é muito fácil, né? Tem que esperar. Vamos jogar. Vamos jogar primeiro, né? Palmeiras não tem mundial. Pesquisa antes de falar, freguês. Fluminense e Vasco na final. Difícil pro Vasco. Difícil pro Vasco. Starcry, Fluminense pague a Série B. Cara, tá pago, velho. Tem um vídeo no canal Sentimento Tricolor que é interessante você dar uma olhada, mano. Até para se informar um pouco melhor. Também gosto do Guardiola. Acho que quem gosta de futebol gosta do Guardiola. Sonho do Fluminense é ganhar a liberdade. Já tá foda de ganhar nunca. Vou comentar, não. Fluminense Série C. Não, cara, Série A já faz muito tempo. Botafogo muito maior que as Flores. É isso, João. Cada um com a opinião que merece. Né? Então,
estão com medo do Fluminense, estou sentindo o Fluminense incomodar. Faz algum tempo já. Já faz algum tempo. Na verdade, a gestão do Mário, ela pode ser contestada por vários aspectos, mas em termos de clássico, assim, não tem o que dizer, né? O Fluminense vem conquistando grandes resultados contra adversários, contra rivais do Rio. Botafogo de Futebol e Regatas. O Fluminense só não tem Libertadores porque fomos roubados literalmente no Maraca em 2008. Ainda tem isso, né? Ainda tem isso, né? Não gosto nem de lembrar do Hector Baldassi. Botafogo só tem brasileiro porque foi roubado em 95. Enfim, né? Botafogo de Futebol e Regatas. A mulambada tá desesperada porque sabe que é freguês nosso. Cara, hoje, assim, tá muito bom ser fluminense, torcer para esse time hoje. E sempre. Hoje e sempre, né? Foi bom torcer pro Fluminense, mas hoje, em especial, porque a gente domina vários clássicos do Rio. A gente está com uma sequência muito boa contra o Flamengo, tá numa sequência muito boa contra o Vasco, tava numa sequência muito boa contra o Botafogo, até perder o jogo do Carioca. Enfim, com relação a clássico, tá muito bom ser Fluminense. É muito bom, sempre foi muito bom torcer para esse time, né? Maravilhoso. O Keno está jogando ou está no banco? Hoje ele jogou e jogou bem, né? Talvez a melhor partida do Keno com a camisa do Fluminense. Pelo menos teve jogo que ele fez gol e tal, mas eu acho que em termos de partida, num contexto geral, hoje talvez tenha sido a melhor partida do Keno com a camisa do Fluminense. Na verdade, sim, vamos até colocar aqui as notas do professor Tricolor para a atuação do Fluminense. Atuação num contexto geral, não tem como dar uma nota que não seja 10. O Fluminense não sofreu em momento algum defensivamente, não sofreu com contra-ataques do Volta Redonda e ganhou de 7-0. Então, a atuação, nota 10. Individualmente, o Fábio não teve trabalho, o Pedro Rangel não teve trabalho. Quando o Fábio foi acionado, foi bem, fez uma boa defesa. Então, uma nota 7 para o Fábio. Quer dizer, nota 6 para o Fábio porque não teve trabalho. A única bola que foi nele, ele pegou. Nota 6 para o goleiro. Está em evolução, uma temporada muito boa do Fábio por enquanto. Samuel Xavier, como eu disse, uma das melhores partidas do Samuel Xavier com a camisa do Fluminense. E esse ano certamente é a melhor. Ano passado teve partidas contra o Galo, que foi muito boa, tiveram outras partidas muito boas do Samuel Xavier, mas essa partida, no contexto geral, assim, ofensivamente, defensivamente, na construção das jogadas, atuando pelo meio, enfim, construindo de fato, o Samuel Xavier fez uma partida muito, muito, muito boa. Um dos destaques, sem dúvida, da partida, se não fosse o Germancano, para mim, seria dele a melhor nota. Samuel Xavier com a nota 7,5, fica justo para vocês? 7,5? Acho que 7,5 fica bom, né? Quem prefere que seja vice do Fluminense, Vasco ou Fla? Cara, em termos de zoeira, seria interessante que fosse o Vasco, né? Mas em termos de futebol, eu gostaria que fosse o Flamengo. Acho o Flamengo um adversário mais qualificado, tecnicamente falando. Seria um gás maior para o Fluminense que fosse em cima do Flamengo, até porque eles vêm mordidos de novo, né? Ano passado eles perderam o título pra gente, tá numa sequência muito ruim nos Fla-Flus. Gostaria que fosse Fla-Flu. Eu acho que vai dar Fluminense e Vasco, mas eu gostaria que fosse Fla-Flu. Vamos voltar para a análise aqui. Nino, uma partida muito boa, para mim, cartão desnecessário. O Lelê domina uma bola e ele ia perder na corrida, provavelmente, né? O Nino ia perder na corrida. Então, assim, é uma partida segura contra um adversário que hoje demonstrou fragilidade. Uma nota 5 para o Nino, acho. David Braz, uma partida tranquila, não teve tanto trabalho assim. Acho que uma nota 5 para o David Braz também. Do lado esquerdo, Alexander, até antes da parada técnica, era um jogador. Depois, quando ele passa a atuar um pouco mais, puxando mais para o meio, cresce de rendimento, tem o gol, o primeiro gol dele com a camisa do Fluminense, sempre bom ver moleque de Xerém marcando. Hoje,
Teve gol do Alexander, teve gol do Martinelli, que são dois volantes, né? São dois volantes do Fluminense com muita qualidade. Nota 6 pro Alexander, 6,5 por conta do gol. E aí no meio-campo, talvez, assim, claro, tirando o Cano, não. Eu ia falar que o meio-campo foi onde o Fluminense venceu, mas na verdade não. O ataque do Fluminense foi muito bem. André, para mim, hoje, uma partida normal, uma partida boa do André. Teve alguns erros que me incomodaram com relação a passes, mas tá voltando a ser o André que a gente conhece. Nota 6 pro André. Não, nota 5,5 pro André. Perdão, galera. Nota 6 pro André. E deixa eu ver. Martinelli, cara, o Martinelli tem aquela coisa que eu falei que eu gosto, né? Que é a questão da aproximação, que é a questão de atacar a área, de você aparecer. Ele fez um gol de cabeça e teve uma chance logo depois de fazer um outro gol. Para mim, como eu disse, deveria ter passado a bola para o Arias, que estava numa melhor condição, mas não fez. Mas isso não apaga uma partida boa do Martinelli com a camisa do Fluminense. Nota 6,5 pro Martinelli. E essas notas, elas estão baseadas no adversário, tá? Se esses jogadores tivessem feito a partida que fizeram contra um Palmeiras, contra um Flamengo, enfim, a nota seria maior. Mas por tudo que envolve essa partida, acho que as notas vão ser mais baixas pela questão mesmo do nosso adversário. Paulo Henrique Ganso é um jogador que some durante alguns momentos da partida, mas quando ele aparece, ele deixa o Alexander na cara do gol. É um cara que controla o meio-campo. Tem me incomodado com relação a passes com firula, sabe? Tentar dar passe de efeito e não ter necessidade disso. Paulo Henrique Ganso é um excelente jogador, é um craque, mas joga simples, né? Tem que jogar simples. Faz o que ele faz de melhor jogando simples. Não precisa toda hora, toda bola, tentar... Não que ele faça isso toda hora, tá? Mas, enfim, tem alguns passes que ele está tentando dar, que ele fazia no passado com um pouco mais de precisão, que tem me incomodado nessa altura da competição. Mas, assim, um jogador importante para o esquema tático do Fernando Diniz, um camisa 10 em extinção, que encontra uma bola como do gol do Alexander, nota 6 para o Paulo Henrique Ganso. E aí a gente vai para quem de fato definiu a partida, John Arias. Uma excelente partida do John Arias, mesmo estando parado do lado direito, assim, claro, parado no que diz respeito à movimentação ou flutuação. Não gosto tanto de ver o John Arias parado de um lado só, para mim acho que ele perde um pouco da essência do futebol dele, mas de qualquer maneira é bom ver o John Arias atuando, sempre bom, é um cara que se dedica demais, que se importa demais com o resultado, tenta jogar sério o tempo todo, isso é muito bom mesmo. Enfim, nota... Eu dei contra pro Samuel Xavier mesmo, hein? Acho que eu dei nota 7 pro Samuel Xavier, né? Deixa eu acompanhar aqui. Acho que eu dei nota 7 pro Samuel Xavier, então eu vou colocar a nota do Samuel Xavier 7,5 e pro John Arias vou colocar nota 7. E a partida, agora a gente vai pro outro lado, né? A partida do Keno, que o Alexander jogou muito. Depois da chamada que ele teve do Diniz, ele jogou muito mesmo. É um excelente jogador, né? E você pode ver que ele cresce de rendimento quando ele joga, entre aspas, como volante, né? Que é partindo mais para o meio do que ficando preso na lateral esquerda. Acho que ele cresce de rendimento ali. Jogou muito. Na minha opinião, nota 9. João, assim, é igual eu falei. Se fosse um adversário como um Flamengo, um Vasco, se fosse um clássico, se fosse um Palmeiras, enfim, se o jogo fosse mais pegado, se fosse um jogo mais difícil, eu concordo com a nota 9. Assim, eu vou aumentar a nota do Samuel Xavier porque eu gostei de fato da partida dele. Então eu vou dar nota 8 pro Samuel Xavier, porque pra mim jogou muita bola hoje. Se fosse outro jogo, se fosse um clássico, se fosse uma final, por exemplo, aí beleza, concordo com a nota 9 e só não daria nota 10 pro Samuel Xavier, porque a nota 10 vai pro Cano, né? Um cara que faz
4 gols numa partida não é todo dia, né? Ah, o adversário é fraco, o adversário é mais fraco tecnicamente, não importa, não importa. O Flamengo jogou... Professor, para você... Calma aí. Para você o jogo de hoje foi muito mais mérito nosso ou eles que erraram muito? Certamente mais mérito nosso, até porque o mérito nosso começa com 5 minutos de jogo quando o jogo está 1-0, né? Ali, claro que tem a questão de desgaste do Volta Redonda, claro que tem, mas certamente tem mais mérito do Fluminense do que demérito do Volta Redonda. Sim, Volta Redonda tentou, mas não deu, foi engolido hoje. O nome tá tremendo com medo de enfrentar o Flu. Mas tem que estar mesmo, né? Das últimas 12, eles ganharam 2. Enfim. E aí, vamos voltar aqui. O Keno, para mim hoje, uma das melhores atuações dele com a camisa do Fluminense, se não a melhor. Eu sempre critiquei o Keno, que chega na linha de fundo e escolhe a opção errada. Mas hoje não. Hoje ele estava erguendo a cabeça e tentando fazer a certa. Infelizmente, a federação não foi justa com Volta Redonda, professor. Márcio, assim, eu concordo. Acho que o jogo poderia ser amanhã. Acho que o jogo... Não sei se segunda-feira, porque isso prejudicaria uma questão de calendário do Fluminense também. Acho que o calendário brasileiro atrapalha os times, principalmente os menores, quando passam de fase. Agora, a federação foi injusta, esse jogo estava marcado já. Seria sábado ou domingo. Então, assim, ótimo o Volta Redonda ter passado de fase na Copa do Brasil. Acho que isso engrandece o futebol brasileiro. Mas cada fase que eles passassem ia apertar mais o calendário deles. Então, assim, é um mal que veio pro bem, sabe? Eles passaram de fase, isso é ótimo. É ótimo o futebol brasileiro e eles devem valorizar isso. E não o fato de ter perdido hoje. Acho que o Volta Redonda, na boa, assim, e sem soberba nenhuma, acho que o Volta Redonda perderia se fosse hoje, se fosse amanhã, se fosse segunda. Não pelo fato de ser o Volta Redonda, é porque do outro lado tem um time que está melhor estruturalmente, está melhor estruturado, tem um time melhor. E um resultado normal, 1-0, 2-0, 2-1, 3, talvez o placar reflita nessa questão, né? A federação foi injusta com o Volta Redonda. Talvez o placar diga isso. Mas... Obrigado, amor. Talvez o placar diga isso, mas o resultado em si, da eliminação do Volta Redonda, não está ligado a isso de fato. Pelo menos eu acho. Acho que, lógico que atrapalha, mas não foi o fator mais preponderante, o mais determinante. Mas concordo, acho que não custava nada trazer o jogo para amanhã. Mas aí tem o Vasco também, que também jogou na Copa do Brasil. Enfim, isso aí ia atrapalhar o calendário de algum. Algum deles ia ficar atrapalhado. Tá bom, Volta Redonda fez um campeonato brabo. É isso, Wellington. É exatamente o que eu penso. Assim, o fato do Volta Redonda ter perdido hoje não diminui a campanha que o Volta Redonda fez. Muito pelo contrário, apenas engrandece. Sabe, os caras passaram de fase na Copa do Brasil. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Acho que o Fluminense ter passado de fase hoje não fez mais do que obrigação. O Fluminense tinha que estar nessa final. Tinha que estar nessa final do campeonato estadual. Se vai ganhar ou não, é outra história. Se a gente vai conseguir vencer Flamengo ou Vasco, aí é outra coisa. Aí é clássico, outras coisas estão envolvidas, enfim. Acho que faria bem para o campeonato que fossem 2 times grandes, entende? Então, sim, valorizar a campanha que o Volta Redonda fez. Tem um bom time, vai perder um dos principais jogadores para o próprio Fluminense, que é o Lelê. Deve perder o Naninho também, porque fez uma boa temporada, fez um bom início de temporada com Volta Redonda. Enfim, é se estruturar, tentar montar um bom time para a disputa da Série D, né, que Volta Redonda tá, Série D e Copa do Brasil, para não deixar a peteca cair. Tem que valorizar. Foi o que o Naninho falou no final do jogo. Fala, meu mano flamenguista. Não sei se você tá falando comigo, mas se for comigo, não é Flamengo, não. Enfim, vamos lá, vamos seguir aqui. Quanto foi o jogo? 7-0. O Flu perdeu pro Volta Redonda quando podia perder. Na hora H, o bagulho ficou doido. Pois é, Alan. Acho que a gente nem poderia perder, mas, enfim, né? Perdeu na hora que não era para ser eliminado. Isso é muito bom. Isso aí, o Vasco será atropelado contra o Flamengo amanhã. Vou torcer pro Flu. O flamenguista é muito arrogante. Obrigado. Quanto foi o jogo? 7-0, já te respondi. Fluminense campeão carioca de 2023. Luizinho.
Valeu, Luizinho, pela participação. Oi, parabéns pela vitória. Valeu, Ana. Obrigado. Sou o Flamengo, mas acho injusto. Deixa eu ver aqui. Mas o Fluminense tem que perder 2 vezes, não é para qualquer outro. Mas o Fluminense tem que perder 2 vezes, não é para qualquer outro ganhar. Bom, não entendi. Professor, o John Kennedy tem vaga no elenco atual do Flu? No elenco, sim. No time titular, não. O John Kennedy ele pode ser mais útil do que o Alan. Né? Ele pode ser mais útil do que o Alan. Se a gente vai contratar o Lelê, talvez tire um pouco mais de espaço. Não acho que eles fazem a mesma função, mas talvez tire um pouco mais de espaço do John. Na minha humilde opinião, acho que o mais certo seria emprestar ou vender. O John, ele já teve oportunidades, eu gosto muito do John Kennedy, mas acho que a vida dele no Rio é um pouco mais bagunçada, sabe? Eu acho que ele, longe das influências que fazem mal a ele, é melhor para a carreira dele. Então, se o Fluminense pudesse vender, sem perder qualidade, lógico, a gente não vai vender um John Kennedy esperando que o Lelê faça menos, né? Eu espero que o Lelê faça mais. A gente não vai perder ele de graça. Júnior, obrigado por curtir a live. Eric entrou, obrigado. De nada. Fiquei com dó do Volta. Para ser bem sincero, eu também. O Fluminense tem minha torcida, se for contra o Flamengo. Valeu, Ana, obrigado. Sou atleticana e gostava do Keno no Galo. Márcia, assim, muito torcedor do Galo gosta do Keno, né? Eu acho que o Keno ele tem muito a crescer com a camisa do Fluminense, muito mesmo. Hoje ele mostrou que ele pode ser útil. O que estava me incomodando no Keno eram as escolhas erradas. Eu gosto dele, sempre deixei isso muito claro. Gosto muito do Keno, só que eu acho que ele ainda não está adaptado ao esquema. Quando ele se adaptar, quando ele tiver 100% assim, e hoje foi uma evolução nesse sentido, quando ele tiver mais dentro do que é o Fluminense, acho que eu vou gostar dele também. Mas hoje ele não seria meu titular. Se bem que a partida que ele fez hoje merece, né? Pelo menos uma sequência um pouco maior. Pela partida de hoje. Grande contratação do Lelê, o moleque é bom. Concordo, Mário. Concordo também. Acho que o Lelê um dos bons achados. Você viu o gol de falta do Cristiano Ronaldo? Não vi, Luizinho. Não sei nem onde está passando esses campeonatos. Campeonato Arábia Saudita, né? Não sei nem onde está passando, não vi. Sei que teve gol do Talisca, né? Nesse jogo. Talisca seria uma excelente contratação pro Fluminense, mas é caro. O Fluminense tem que perder 2 vezes, né? Para que o Vasco ou o Flamengo seja campeão. Não, Henrique. A gente joga por 2 resultados iguais. Quer dizer, iguais não. A gente joga por... como é que eu posso dizer isso sem mudar a palavra? A gente perde o título se a gente perder o primeiro jogo e empatar o segundo. Era o que aconteceu e o que aconteceu hoje, por exemplo, se a gente tivesse empatado com Volta Redonda, a gente perderia. Afinal, a mesma coisa. A gente joga por 2 resultados iguais desde que não sejam derrotas. É isso? Fica bom para entender? Agora, sem clubismo, o Campeonato Carioca é o estadual mais disputado e apreciado na reta final. Cara, se o Botafogo tivesse nessas semifinais, eu ia concordar com você. Assim como se Palmeiras, Santos Palmeiras não. Se o Corinthians, Santos e São Paulo tivessem na semifinal do Paulista, né? É muito relativo, né? O campeonato estadual, na verdade mesmo, não é base para nenhum clube grande do Brasil. Mas o campeonato estadual, de fato, do Rio é muito charmoso quando chega nas fases finais, né? É muito legal ver as fases finais. É uma pena que antes de chegar nas finais tem uma série de jogos que não agrega em nada. O Vasco segurou o ingresso quinta para a torcida do Flamengo, já estão se borrando. Pois é. Vasco, enfim, essa derrota na Copa do Brasil pode ter acabado com a estrutura. Acabado não, né? Pelo menos machucado uma estrutura que estava indo num caminho bom. E hoje, assim, preocupa, viu? O Vasco sendo eliminado de novo numa fase tão inicial da Copa do Brasil. Do nada surgiu o torcedor do Flu. Domingo não tinha um. Domingo? Ué, eu fiz live domingo também, Vinícius. Que isso, cara? Fiz live domingo também, cara.
Lembrando que o Fluminense será bicampeão carioca, coisa que não acontece desde da década de 80, né? Muito importante se manter forte no estado e aí se mostrar bem também pro país. Cano amassou Volta Redonda hoje. Cano destruiu, jogou muito. Na verdade, o time do Fluminense jogou muito. Deixa eu ver. Galera entrando aí, muito obrigado para quem está acompanhando. E hoje foi o jogo número 200 do Nino. É excelente, né? Excelente jogador. O Nino sempre atuou muito bem com a camisa do Fluminense. É um excelente jogador, né? Não tenho o que dizer. Tomara que perpetue, tomara que fique muito tempo lá. E aquele golaço do Cano contra o Botafogo ou o Vasco? Foi contra o Vasco, do meio campo, você fala, né? Golaço mesmo, do meio campo, foi contra o Vasco. Felipe entrou. Galera, muito obrigado a todo mundo que está presente aqui. Muito obrigado mesmo. E para vocês, quem vai fazer o casamento Flu e Diniz deu certo. Ele tem um elenco nas mãos. Cara, eu vou te falar que desde 2019, assim, lógico que 2019 a gente estava passando por um problema, estava disputando lá embaixo, mas era bom ver o Fluminense jogar. Agora ele tem um elenco melhor, né? Não para brigar lá embaixo. Isso dá muita força para o Fernando Diniz. Mas ele, agora, com um elenco melhor também, ele tem que brigar por competições, ele tem que brigar por títulos. Ganhou uma Taça Guanabara, eu nem acho que é relevante, nem para a carreira dele, nem para o Fluminense, nem para ninguém. Mas já é uma conquista, já é um passo a mais para a carreira dele. É um casamento muito legal, né? O Fernando Diniz consegue uma coisa que poucos times e poucos treinadores conseguem no Brasil, que é ter seu nome gritado pela arquibancada. É muito legal, assim, ver esse amor retribuído, né? Que não seja um amor platônico, somente de um dos lados. Thiago Silva tinha que vir junto com o Marcelo. Nino ficaram melhor. Cara, se o Thiago Silva tivesse vindo, dupla de zaga do Fluminense ficaria surreal. Flamengo maior do Brasil. Em que sentido você tá falando? Tomar uma água aqui, galera, rapidinho. Enquanto eu tomo água, me respondam aí. Quem que vocês acham que vai para a final contra o Fluminense no Carioca de 2023? E, claro, junto a isso, quem tem o favoritismo, independente de quem vocês escolham? Galera entrando, muito obrigado para quem está acompanhando, muito obrigado mesmo. É o Flamengo que vai para a final. O Flamengo você acha que é favorito contra o Fluminense? Mesmo com esse histórico recente? Acho que é difícil, vai ser difícil para os dois, né? Vai ser difícil para o Flamengo, vai ser difícil para o Vasco, vai ser difícil para o Fluminense, na verdade, para os três, né? Acho que esse campeonato carioca, ele traz de volta um Vasco confiante, apesar do tropeço no meio de semana. Tropeço não, né? Eliminação, de fato, porque tropeço tem como reverter depois. Mas traz de volta um Vasco confiante, traz um Flamengo forte, apesar da insistência do como é o nome? Do Vitor Pereira, apesar da insistência do Vitor Pereira num esquema que muitos torcedores do Flamengo ainda contestam, com 3 zagueiros, mas enfim. O Fluminense joga 2 finais, no caso perder uma. O Fluminense joga 2 finais, se no caso perder uma, aí tem que ganhar a outra. E se perder a primeira por 2, tem que ganhar a segunda por 2. Se perder a primeira por 3, tem que ganhar a segunda por 3. Sempre resultados iguais. Favoritismo Flamengo, mas quero o Vasco na final, para Muambada não ter chance. Na final Fluminense contra o Flamengo e o Fluminense ganha. Tomara. Eu acho que eu tô com você. Acho que eu gostaria de ver Fla-Flu, até gosto do Maracanã com as cores do Fla-Flu. Acho muito massa assim quando tem Fla-Flu. Na lógica é o Flamengo, mas o Vasco cresce em clássico. O problema é que tá errando demais defensivamente, né? O Vasco tá errando demais defensivamente e errar muito contra o Flamengo é um problema. Cruzeiro também grita maior de Minas, mas em futebol tem que ser o melhor. Exatamente. Porque a partida é fora de casa. Não, na verdade vão ser 2 jogos no Maracanã.
O elenco do Fluminense é muito bom, tem chance. Concordo, eu acho que a gente tem chance de disputar. Na verdade, todos os títulos do ano a gente tem chance de disputar. Vai ter momento que a gente vai precisar poupar, vai precisar priorizar competições, vai ter que jogador lesionado, e aí a gente vai saber a força desse elenco. Mas como time principal, eu acho que o Fluminense tem chance de conquistar pelo menos um título de relevância esse ano. Se não, dois, né? Até, por exemplo, duas Copas, né? Copa do Brasil e Libertadores, ou Campeonato Brasileiro, enfim. O Fluminense tem um bom time para a disputa das competições. É lógico que existem times que estão melhor estruturados. 7-0, 4 gols do Cano. Mano, você é louco, muito bom. Concordo. 7-0 foi pouco. Adriano, ainda teve 3 bolas na trave, né, mano? Além do 7-0, ainda teve 3 bolas na trave. Foi surreal. O jogo hoje foi muito bom mesmo. Muito bom e o melhor de tudo, ou quer dizer, uma das coisas boas, rindo à toa, né, tricolores? Cara, tem que aproveitar, né, velho? Futebol é assim. A gente tem que ganhar, mas a gente não pode esquecer que o campeonato não acabou ainda. Tem jogos mais importantes do que a semifinal, que são os próprios jogos da final. 4 gols do Cano. Acha que ele é... Calma aí. 4 gols do Cano. Acha que é quem o Haaland? Pois é. Quem é Haaland, né? Tô brincando, galera. Lógico que eu tô brincando, tá? Enfim. Falta Crica, Ronaldo Firmino e Thiago Silva. Não entendi. Não entendi, Adriano. Colinas, Maranhão, Vasco. É isso. Seja bem-vindo, Reinaldo. O artilheiro já é o Cano. Sim, pro Pedro Raul chegar, faltam 8 gols em 3 jogos, né? Muita coisa. Acho que não tem como mais não. Quem é Cano perto do nosso Luan? Ele é o melhor do Corinthians disparado. Cara, o Luan foi reintegrado mesmo, velho. O Luan foi reintegrado ao elenco do Corinthians porque, cara, é impressionante a queda de rendimento desse cara, né? É impressionante o quanto o Luan caiu de produção, um cara que já foi rei da América, enfim. Era um cara que eu acreditava demais no potencial, mas, enfim, caiu muito, caiu muito. Graças a Deus, não. O Luan ele tem que ser emprestado, né, cara? Tem que jogar Série B, Série C, enfim. Bom, galera, muito, muito, muito obrigado para quem está acompanhando, para quem sempre... Nem parece o Luan, nem parece mesmo. Não parece mesmo. O cara veio pro Corinthians e não jogou mais. Cara, o Luan, quando saiu do Grêmio, já estava meio mal, né? Só manteve a regularidade ruim. Volta Redonda não é referência para Libertadores, não mesmo. Não é referência para Libertadores, mas não é pelo fato de não ser referência para Libertadores que a gente vai diminuir essa vitória, né? Volta Redonda jogou contra os grandes clubes do Rio e em nenhum momento tomou de 7. Nenhum momento. Então, claro que você vai analisar diversos pontos. Eles jogaram durante a semana, é um time menor preparado fisicamente, enfim, não conseguiram jogar o melhor do futebol deles, que é a questão do contra-ataque. Claro, mas, enfim, né, você não pode desmerecer um resultado tão bom quanto esse do Fluminense pelo fato do Volta Redonda não ser parâmetro. O único efeito de ter mais torcedores é muita gente que fica feliz ou triste. E essa questão de mais torcedores é só uma questão de pesquisa de Ibope. E, para ser bem sincero com vocês, eu não acredito em pesquisa, porque, particularmente, eu não sei vocês, mas vocês já responderam perguntas, pesquisa de Ibope sobre torcida? Eu nunca respondi. E eu não conheço ninguém que já participou disso. Então, assim, fica muito estranho, né? Mas eu não discordo nem, enfim. Galera, muito obrigado. Volta Redonda era o melhor ataque do campeonato. Exatamente. Poderia ter colocado para jogar hoje o John Kennedy. Concordo, acho que ele até colocaria se o Fábio não tivesse saído. Se o Fábio não tivesse sido substituído, acho que ele teria colocado o John. Ainda acredito no futebol do Luan. Acho que só você no mundo ainda acredita no futebol do Luan Gusta. Hulk ou Gabigol? Cara, eu gosto mais do Hulk. Cano quer jogar no Corinthians. Briga com o Cássio de novo. Não, sai fora. Cano vai ficar no Fluminense até o final da carreira agora, se Deus quiser. O elenco tá fechado?
Não, acho que a gente ainda deve fazer uma ou outra contratação, nada muito, assim, fora de um padrão Brasil, mas deve ter uma ou outra contratação, até para ter um reserva do Paulo Henrique Ganso, para ter um reserva na defesa também. Acho que é o setor mais frágil do Fluminense. Quando o Manuel se machuca, a gente não tem um substituto à altura, então a gente deve fazer uma ou duas contratações aí. Tenho dó dele, mano, na moral, imagina o que ele pensa. Será que o Luan está feliz? Acho que não. Palmeiras poderia contratar o Cano. Sai fora. Não deixa o Cano lá no Fluminense. Deixa o Cano no Fluminense pelo resto da carreira dele. Fazer história lá. Já fez, né? Já tá fazendo história. Tomara que ele fique bastante tempo. Galera, bora bater os 16 mil para eu poder ir embora? Poder colocar a live também lá no YouTube. Quem não segue lá no YouTube, por favor, galera, quem puder, dá um pulinho lá no YouTube, vamos bater a meta lá de chegar nos 3 mil inscritos também, bater a meta aqui de chegar nos 1.000 inscritos aqui no TikTok, conseguir levar um pouco mais, não só do Fluminense, mas pra gente conversar um pouco de futebol mesmo. Aqui vocês viram, teve torcedor do Corinthians, torcedor do Palmeiras, enfim, teve torcedor de todos os times aqui, o respeito é mútuo, o espaço é aberto para todos vocês comentarem. Fernando Diniz pode ser realmente treinador da seleção? Adriano, tomara que não. Cara, assim, ia ser legal ver um técnico como o Fernando Diniz na seleção, mas tomara que ele fique no Fluminense por muitos e muitos anos. Você acha o Fluminense favorito na final? Sim, acho. Até pela questão dos últimos clássicos, né? Contra o Vasco e contra o Flamengo. A gente tem levado a melhor neles. E ser favorito não indica que a gente vai ganhar. Acho que é apenas um indício de quem está melhor no momento. E, de fato, eu acho que o Fluminense dos três é quem está melhor. Se nem o Fluminense tem 16 mil torcedores... se o Fluminense não tem 16 mil torcedores, o que tinha hoje no Maracanã? Essa camisa é muito linda, professor. Essa camiseta aqui é surreal de linda, né? Essa aqui talvez... Eu estava conversando com a minha namorada hoje. Talvez a camisa de time mais bonita que eu já vi ser produzida aqui no Brasil. Essa camisa é muito linda, eu sou apaixonado nela. Deixa o Diniz no Fluminense, concordo. Deixa o cara trabalhar, deixa o Diniz lá para nós. Fernando na seleção agora não, só daqui a uns anos. Acho que... Tomara que não, tomara que ele fique no Fluminense, seja o nosso Alex Ferguson. Sobre esse interesse no Rames Rodrigues, teria vaga no time titular do Flu? Cara, que difícil essa pergunta. Que difícil. Porque você não vai contratar um Rames Rodrigues para ser reserva. Mas eu gosto muito do futebol do... Eu gosto muito do futebol do Paulo Henrique Ganso. Se ele viesse para o Fluminense, eu acho que ele seria titular no lugar do Keno. Ficaria Cano e... Cano não. Ficaria Ganso e Rames no meio e Arias e Cano no ataque. Tomara que venha, até por uma questão de mídia. Só queria entender o porquê saíram Calegari e Iago Felipe. Cara, o Calegari, assim, para ser bem sincero com você, o Calegari nunca atuou tão bem nas laterais, né? Então, ter um jogador com potencial como o Calegari e não usar nem na lateral, nem como volante, porque como volante a gente também tem volante de muita qualidade, então ele não teria espaço. E a mesma coisa se aplica ao Iago, né? Você não tem tanto espaço para esse tipo de jogador. Acho que são dois jogadores úteis para todos os elencos. Como é que eu vou dizer isso? Eu não abriria mão desses dois jogadores, mas eu entendo o fato deles quererem jogar. E acho que a questão da dispensa, a questão da liberação, tem mais a ver com isso, né? Deles quererem jogar. E a lateral esquerda, será do Marcelo ou do Marcelo jogar? Ah, mano, vai ser do Marcelo, não tem jeito, né? Marcelo vem para ser lateral. E é até bom, assim, ele vir como lateral para ele tentar fazer o que o Alexander fez hoje. Começar um jogo na lateral e, às vezes, partir para o meio. Isso é muito bom, um jogador polivalente dentro da mesma partida. Você mexe no jeito do time jogar sem precisar mexer nas peças. Acho muito, muito interessante. Sinceramente, não vejo falta. O Iago tem muita raça, mas sei lá. Acho que o Iago é muito isso, sabe? Ele era muito identificado com a torcida, mas em termos de técnica, acho que ele estava abaixo já do elenco. Então, assim, se é para jogar, tomara que dê certo lá no Bahia.
Isso aí, melhor emprestar o Calegari do que deixar ele apagado. Exatamente. Boa noite, Dix. O Diniz é fera, concordo. Galera, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a live até aqui. Bom, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da partida, o que vocês acharam da evolução desse time do Fluminense, da construção do placar. Será que o Lelê pode ser o novo Richarlison? Cara, uma boa comparação. Assim, lógico, tá longe ainda, mas é uma boa comparação em termos de função dentro de campo. Bom, eu vou encerrar porque eu ainda tenho que postar essa live lá no YouTube também. Muito obrigado a todos. Quem puder, por favor, segue lá no YouTube. A gente tá... Cara, tô querendo chegar nos 3 mil, claro. 3 mil, 4 mil, 5 mil, enfim. Um passinho de cada vez. Quem puder, dá um pulinho lá no YouTube, se inscreve lá também. Comenta no último vídeo. Vim pelo TikTok, eu vim por outra mídia, enfim. Comenta lá de onde vocês estão falando. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Obrigado de coração mesmo. Vocês são a alma desse canal. E não se esqueçam nunca. Nunca deixem com que seus medos sejam maiores do que sua vontade de vencer. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Faz o L aí 4 vezes. Até o próximo vídeo e valeu.